Boa noite, senhores. É uma satisfação renovada estarmos aqui reunidos mais uma vez para esta que é a nossa quinta aula de banco de dados. E eu gostaria de começar manifestando dois sentimentos. O primeiro de alegria em saber que a grande maioria dos alunos está acompanhando direitinho a matéria, pelo feedback que nós estamos recebendo deles, e o outro sentimento de preocupação, porque tem alguns alunos que ainda não conseguiram, não sei por que razão, instalar o MySQL. Então eu peço efusivamente para esses que não conseguiram ainda, que mandem nos dizer qual a dificuldade. Nós temos uma série de web tutores totalmente preparados para atender e ajudar aqueles que precisam. Só que nós solicitamos que indiquem qual é o problema, porque a gente recebe uma mensagem tipo: não consegui instalar. A gente não pode ajudar sem saber qual foi a dificuldade. Então, eu peço a vocês que se enquadram nesse outro conjunto daqueles que ainda não conseguiram instalar, que mandem a dúvida para que a gente possa saná-la rapidamente, ok? Dito isto, eu quero passar a palavra ao professor Alessi, que vai fazer as considerações iniciais, ok? Professor Alessi, por favor. Boa noite, pessoal. É uma satisfação, é uma alegria estar com vocês aqui neste quinto encontro. E antes de começar a falar sobre a aula, eu gostaria de passar dois avisos para vocês. Primeiro, não esqueçam de entregar aí o cartão resposta da lista de exercício número 1, tá? Gostaria também de avisá-los que a lista de exercício número 2 estará disponível para vocês depois da aula, depois das 10h30. Tá? E o gabarito da lista de exercício número 1 estará disponível para vocês no portal a partir de amanhã. Ok, gente? Bom, falado isso, eu gostaria de colocar para vocês uma visão geral do que nós vimos até hoje, conversando a respeito de alguns comandos. Tá? Inicialmente, nós vimos nas duas primeiras aulas os conceitos que envolvem a ferramenta de sistema de gerenciamento de banco de dados e a evolução que ela teve, e a partir da aula 3 nós começamos a pensar em como utilizar essa ferramenta que é o sistema de gerenciamento de banco de dados. Nós vimos o quê? A linguagem principal, que é o SQL, que hoje é um padrão usado, praticamente todo o SGBD suporta o SQL. E nós vimos, no SQL, nós começamos a verificar o quê? Primeiro, nós começamos a verificar como trabalhar com o esquema do banco de dados, ou seja, a estrutura dele. Nós aprendemos a criar o próprio banco de dados, a criar tabelas, a alterar tabelas, a excluir tabelas e alterar o conteúdo delas. Ou seja, nós aprendemos a definir a estrutura do banco de dados. Esse foi o conteúdo da aula número 3. Com que comandos? Create, comando create scheme me permite criar um banco de dados. O comando create table me permite criar tabelas. E aí vocês viram vários parâmetros que vocês poderiam colocar no comando, principalmente create table, para definir chave primária, chave estrangeira, se o atributo é obrigatório, valores default, vários elementos que permitem complementar e estabelecer regras que garantem a integridade do banco de dados. Você poderia, se não tivesse definido numa etapa inicial, usar o alter table para fazer as modificações necessárias. Ok? Muito bem. Na próxima aula, na quarta aula, o que nós começamos a olhar? Nós começamos a olhar a questão da instância. Já que agora nós temos a estrutura do banco de dados, o que a gente tem que fazer? Nós temos que popular esse banco de dados, nós temos que fornecer informações para esse banco de dados. Então nós começamos a olhar o quê? Os comandos que permitem fornecer informações, alterar informações do banco de dados. Nesse caso nós vimos o quê? Insert, delete e update. Insert para inserir informações novas no banco de dados, o update para atualizar informações e o delete para apagar informações. Lembrem que há uma diferença bastante grande entre você usar um drop table e um delete table. O drop table apaga a tabela toda, a estrutura da tabela, elimina qualquer vestígio de existência dessa tabela no banco de dados. Já o comando, que é o comando delete, o que ele faz? Ele apenas apaga o conteúdo da tabela. A tabela, a estrutura dela continua definida e você pode continuar a inserir informações dentro dessa tabela, ok? Bom, depois de mexer em instâncias, nós vimos ainda como criar índices para acelerar o processo e visões. A ideia de visões é acelerar o trabalho de quem está usando o banco de dados.
Pense no seguinte, nós queremos, por exemplo, criar uma lista de frequência de alunos, em termos de chamadas. Então, nós temos o nome do aluno, nós temos a turma, né? A turma tem ali um código que identifica quem é o professor, tem um código que identifica o aluno, mas ela não tem o nome do aluno, ela não tem várias informações. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar na tabela aluno o dado do aluno, eu tenho que pegar na tabela curso o nome do curso, eu tenho que pegar na tabela de professores o nome do professor. O que acontece? Imagina se para cada vez que eu quiser emitir uma lista desse tipo, eu tiver que fazer a consulta fazendo todas essas relações. Então é muito mais fácil eu criar uma view, né, dessa consulta, estabelecer um nome para ela e cada vez que eu quiser emitir, basta chamar essa view pelo seu nome, como se fosse uma tabela. E aí você já tem a estrutura que você deseja. Perfeito, gente? Muito bem. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é recuperar informações, né? Na realidade, o que vocês vão começar a ver hoje é o comando select, e esse é o comando disparado, o comando mais utilizado. Né? Por quê? É o comando que você mais utiliza para fazer o quê? Recuperar dados. É o que você mais usa no banco de dados. Então, o que vocês vão fazer hoje? Hoje, vocês vão aprender a usar o select para fazer o quê? Consultas em uma tabela. Consultas mais simples. Né? Vocês vão verificar que vocês vão ter muitos recursos já, né, uma variação bastante grande com apenas uma tabela. Na próxima aula, né, como é um comando bastante rico, tem vários recursos, nós veremos continuações, complementos a respeito deste comando. Ok, gente? Então, vamos passar aí para o professor Eugênio. Vamos lá, professor? Vamos começar a manipular o banco de dados? Ok, professor Alessi, muito obrigado. Senhores, neste momento, vocês vão continuar a ver, melhor dizendo, quão poderoso é o SQL. Né? Nós vamos, a princípio, avisar a todos vocês que nós vamos trabalhar com uma única tabela, atentem para isso. Essa tabela já está disponível com todos vocês, inclusive povoada, né? Os dados já estão lá dentro. Essa é uma estratégia que eu uso sempre porque acho ela eficaz. A gente trabalha com uma tabela, aprende tudo ou quase tudo para manusear essa tabela e depois, então, na próxima aula, aprenderemos a trabalhar com mais do que uma tabela, ok? Vamos ao quadro, vou ficar lá durante muito tempo, porque eu tenho que fazer uma sequência lá no quadro para vocês. Vamos começar com o objetivo, por favor. Então, o objetivo da nossa aula é aprender a utilizar os principais conceitos dos grupos de comandos DML, que vem de Data Manipulation Language, para a manipulação de dados referentes à recuperação de informações. Essas duas são as palavras-chave daqui do nosso objetivo. Isso tudo no banco de dados, ok? Vamos aprender isso aqui, recuperação de informações. Como o professor Alessi falou, essa é a tarefa mais frequente que se faz no banco de dados, é essa aqui, recuperar informações, ok? Antes de continuar, eu gostaria de mostrar para vocês que o ambiente que a gente usa no MySQL para fazer o que nós vamos fazer na aula de hoje se chama Query Browser, cuja tela é essa aqui. E onde tem história de connection, vocês podem colocar qualquer coisa que não faz mal algum, ok? Eu coloco local. Aqui tem que ser essa palavra que vocês têm lá. Aqui tem que ser essa palavra que vocês têm lá, R-O-O-T. E aqui, no banco de vocês, tem que ser E-A-D. E aqui embaixo, o que vocês botarem ou deixarem de botar não faz diferença alguma no momento, ok? Muito bem. A tela que vocês vão usar do Query Browser é essa tela aqui, onde essa área vocês escrevem os comandos que eu vou dar e nessa outra área aparecerão as respostas produzidas por estes comandos, ok? Aqui do lado, aqui nesse lado inteiro, tem os bancos de dados que vocês criaram. Vocês têm um que nós criamos, chamado BD, que lá dentro tem a tabela América, não é? Que nós estamos trabalhando com ela. Para começar, propriamente dito, o assunto, nós vamos trabalhar com o comando select. Em toda a aula, usaremos apenas o comando select, que ele é muito poderoso
e vamos mostrar qual cláusula do comando select a gente está trabalhando. Então, a primeira vai ser essa aqui, ok? Essa cláusula, eu já tinha mostrado para vocês, en passant, quer dizer, ligeiramente, na segunda aula, apenas para motivar vocês. Agora nós vamos aprender com detalhe, vamos aprender a fundo, ok? Então, olha, select essa cláusula from America. Significa dizer, eu quero mostrar tudo que tem na tabela América. É muito simples, vocês todos já fizeram, então agora vendo a forma geral, né? O select com esse coringa aqui. O coringa significa todo mundo que faz parte da tabela especificada no from. From, tabela América, ok? Todo mundo está craque nisso aqui. Agora, vou dar o... Quer dizer, na realidade, quando fizesse isso, essa aqui seria a resposta produzida, ok? Porque eu pedi tudo que tinha naquela tabela, e lá tinha um nome, tinha uma capital, tinha uma região, tinha uma área e uma população. Todo mundo sabe isso, porque todo mundo tem essa tabela já nos seus computadores. Então, aqui seriam as respostas que sairiam, e aqui embaixo eu botei pontinhos para dizer que não tem todo ele, porque eu não quis colocar todo ele, simplesmente para não ocupar o espaço disponível aqui. Mas vocês sabem que essa tela continua, ok? Então, isso aqui sempre é o resultado obtido do comando que foi dado. Bom, agora eu vou usar o select com atributos. Todo mundo lembra das nossas aulas anteriores que atributos podem ser encarados como colunas da tabela. Então, eu posso usar o select com atributo. Como faz isso, professor? Assim, select, aí eu boto nome, é o nome de um atributo, ou seja, uma coluna da tabela, vírgula, capital. Eu estou dizendo que eu quero apenas o nome que está lá e a capital que está lá. Está lá onde, professor? From, quer dizer, na tabela América. Então, esse comando é uma especialização do primeiro. Eu estou pedindo apenas o nome e a capital. Ao fazer isso, nós vamos obter isso que vocês estão vendo aí, ó. Extremamente simples, né? Nome, por quê? Porque eu pedi nome. Capital, pela mesma razão. Então, ele mostra que tem nome, Argentina, capital, Buenos Aires. Bolívia, capital, La Paz e assim por diante, ok? Sem problemas, quero crer para todo mundo. Muito bem. Então, agora eu vou mostrar o select com essa cláusula as, que eu não tinha falado para vocês ainda. Ela é muito importante. Ela funciona como se fosse um apelido que a gente dá para uma coluna. Então, aqui, vejam bem, ó, select nome. Quer dizer, eu quero que mostre o nome. Mas eu não quero que o nome apareça lá com esse nome. Eu quero que no lugar do nome apareça país, com acento, etc. Tá? Então, eu digo as, país. Ou seja, o nome, que é o nome do atributo, eu quero que apareça no relatório com esse nome que eu botei aqui, claro? E capital, eu quero que apareça o nome, escrito país, e capital do mesmo jeito, porque capital tanto faz em inglês como em português, né? A partir da tabela América. Fazendo isso, a gente obtém isso aqui, ó. Ok? Vocês estão vendo aqui, ó, país, ok? Todo mundo está vendo aí, país, né? Muito bem. Por quê? Porque eu pedi que o nome fosse apresentado como país. Foi um apelido que eu dei para o nome para colocar na nossa língua. E aí aparece os dados que eu não vou comentar, que todo mundo está vendo aí, ok? E continuam os dados que, obviamente, eu cortei um pedaço, porque vocês podem ver nos computadores de vocês, ok? Muito bem. Então, agora eu vou usar a cláusula where. Muitas pessoas já perguntaram, alguns alunos estão bastante interessados, estão vibrando como eu esperava, né? Professor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Vamos ver. Passo a passo. Então, o where. Vamos ver o que é o where. O where é uma cláusula do select que me permite pegar um subconjunto de um conjunto, ou seja, uma parte dos dados que eu quero filtrar. Eu faço isso usando esse comando where. Exemplo está aqui. Select, né? Eu quero que venha, vocês já sabem, né? O nome, quero que venha a capital, quero que venha a região, né? Da onde? Da tabela América. Só até aqui viria tudo, mas eu não quero tudo. Eu quero dizer where a região seja sul.
Ou seja, eu só quero daquele conjunto enorme um pequeno conjunto aqui, esse conjunto que tem os elementos da região sul. Vamos ver a resposta? Vamos. Está aqui. Ó. Pedi o nome, né? Está aqui o nome. Pedi a capital. Está aqui a capital. Pedi a região. Está aqui a região. E aqui só tem sul, porque o where especificou que só tivesse o sul. Legal, todo mundo? Beleza. Vocês veem com que facilidade a gente consegue obter um relatório, né? Simplesmente uma linhazinha de código e já tem o resultado na mão. Isso é uma coisa fantástica, né? Vocês estão vendo. Eu tinha prometido a vocês que seria e agora eu estou mostrando a vocês. Agora, qualificação. O que é qualificação? É bom vocês ficarem atentos, porque alguns alunos já cometeram alguns erros porque não sabiam isso ainda. Então vamos ver como é que faz isso. Ó. Select, nome, as, país, ou seja, eu quero buscar o nome, mas quero que apareça como na coluna país. Né? Já dei esse exemplo anteriormente. População, as, população. Por que eu botei isso? Porque na tabela não tem acentuação. Vocês veem aqui, ó, não tem acento aqui, nem tem acento aqui. Se botar acento, vai dar erro. Não botem, por favor. Mas como eu quero apresentar de uma maneira legível pelas pessoas, então eu digo, eu quero que naquele lugar de população, escreva população com C cedilha e com A contínuo. Ok? Agora, from, agora esse BD, América, o BD, eu estou especificando, eu estou qualificando qual é o banco de dados. Nesse meu aqui, eu chamei o banco de dados de BD. Eu quis chamar de BD. Algumas pessoas chamaram de outra coisa. Então, nesse lugar daqui, quem chamou, por exemplo, de continente ou de outra coisa, escreve aqui essa outra coisa. Ok? Então, isso é a qualificação. Se você quer referenciar um banco de dados qualquer, você bota from, bota o nome do banco de dados aqui, bota um ponto depois, e depois a tabela do banco que você quer referenciar. Ok? Isso aí é importante. Bom, se eu fizesse isso, apareceria isso aqui. Né? Eu pedi o país e a população, vai aparecer isso aqui. Esse é o resultado obtido desse comando. Ok? Bom, vamos ver aqui. Agora, coluna como literal. Vamos entender o que é isso? Vamos. Coluna como literal. É assim, ó. Eu vou selecionar o nome e quero que apareça lá como país. Beleza. Isso aqui não há problema nenhum, todo mundo já sabe, porque o nome é uma coluna que tem lá. Mas eu quero botar uma coisa que não tem lá. Essa coisa eu vou chamar de literal. Como é que eu faço isso? Eu boto uma aspas aqui, ó. Boto uma outra aspas e escrevo o que eu quero que apareça no relatório depois dessa coluna que eu botei, porque as coisas são sequenciais. Primeiro sai isso porque eu botei primeiro, segundo sai isso porque eu botei segundo, terceiro sai isso porque eu botei terceiro e assim por diante. Né? Então, esse tem, eu digo, com o sobrenome, quer dizer, com o apelido de branco, para não aparecer nada na coluna dele. População, quero que apareça, como já botei no exemplo anterior, com C cedilha e A com tio. Né? Depois de população, eu quero que apareça a palavra pessoas. Eu quero que apareça para ficar um relatório bonito. Né? E na coluna de pessoas eu quero que fique em branco. Então eu disse o que é que eu quero, inserindo literais. Literal é isso aqui, gente. Isso aqui é um literal. Isso aqui é um literal, ou seja, é uma palavra que eu quero inserir e que essa palavra não tem no banco de dados. Beleza? Bom, aí eu digo da onde? From, do banco de dados América, e digo mais, onde a região é sul. Eu estou passando rápido nessa parte aqui porque já foi motivo de uma explicação anterior. Né? Vamos ver o que aparece como resultado? Olha só, que beleza. Ó. Aparece país, Argentina, etc. Eu botei, ó, você sabe que isso aqui não tem no banco de dados, mas eu fiz ter. Então a Argentina tem, que foi o literal que eu joguei lá, vocês viram, né? Aí 32 milhões de pessoas. Pessoa foi o outro literal, né, que eu coloquei na minha query. Query é o nome que se dá para uma consulta SQL. Ok? Então, literal, vê como fica mais bonito isso aqui, ó. País, Argentina tem 32.300.000 pessoas. A Bolívia vai embora. Ok? Beleza. Bom, coluna calculada. Vamos saber o que é isso.
Mas para que todo mundo fique atento, a gente lembra que isso é mais uma opção do único comando que eu estou passando para vocês hoje, que é o comando select, né? Eu vou falar a aula inteira no comando select, né, mostrando tudo o que ele pode fazer e com exemplos, né? Então, a coluna calculada. Vamos voltar aqui para olhar para vocês um pouquinho mais, que, como eu disse, eu ia ficar muito tempo no quadro, e tenho que ficar, porque nós temos muito assunto para hoje. Eu faço questão de que todo mundo entenda direitinho, tá? Mas então é o seguinte, olha, eu posso fazer operações matemáticas com colunas, com atributos da minha tabela, tá? Então, nesse exemplo aí, eu vou querer gerar automaticamente, através de uma fórmula, a densidade demográfica de um país, né? Cara, professor, mas não tem a coluna densidade demográfica. Eu digo, beleza, parabéns, não tem mesmo, mas eu vou fazer ter. Por quê? Porque eu tenho os elementos com os quais eu calculo. A gente lembra que a densidade demográfica nada mais é do que a população dividido pela área, né? Tem tantas pessoas por habitante, ou tem tantos habitantes por área, né? Seu estado aí, ou a sua região, quantos habitantes por área tem? Vocês não sabem ainda. Vocês vão saber na semana que vem, que eu estou disponibilizando, aliás, já disponibilizamos ontem, um banco de dados com algumas pessoas até já colocaram, né? E nós vamos trabalhar isso lá. Agora vamos ver aqui como a gente faz a coluna calculada. Select, nome, país, estou repetindo o que já mostrei antes. E agora aqui, ó, população dividido por área. Eu estou mandando ele pegar a população, dividir pela área e dizer que isso vai ter o nome de densidade demográfica. Ok? Da onde? Da tabela América. Notem todos vocês que a cada slide que eu mostro, eu já uso recursos que apresentei anteriormente. Como, por exemplo, isso aqui, ó, né? Já apresentei anteriormente. Como, por exemplo, esse ES aqui, que eu já apresentei anteriormente. Esse ES aqui. Então, a nossa aula é em termos de informações incrementais. A cada slide vocês vão aprendendo novas coisas e nós vamos utilizando o que já utilizamos nos slides anteriores. Então, apareceria isso. Olha a maravilha. País, Argentina. Qual é a densidade demográfica? Está aqui, ó, 11,63. Professor, mas isso não tinha na tabela. Eu digo, beleza, não tinha mesmo, mas agora tem, porque nós mandamos gerar. Não na tabela, mas no relatório, né? Então, a Bolívia tem tanto, o Brasil tem tanto, e assim por diante, ok? Isso é um exemplo de coluna calculada. Então, vocês ficam sabendo que é possível gerar coluna calculada usando os elementos que tem na tabela. Agora vamos ao nosso famoso distinct, ok? Vamos dar um exemplo do distinct. Aqui está, select, distinct, aí abre essa coisa aqui, fecha e bota região. Ou seja, eu quero que mostre as regiões, mas só as regiões distinct. Distinct significa diferente, tá? Diferente. Eu só quero que mostre as regiões diferentes. E eu quero que chame isso de região, e eu quero dizer que o banco de dados que eu vou usar é América. Fazendo isso, ele me mostra esse relatório aqui embaixo, senhores. Ele me mostra região com TIWA. Por que ele botou o TIWA? Porque aqui eu botei o TIWA. Estão vendo? Porque na tabela a região está aqui sem o TIWA. Se na query vocês botarem um TIWA aqui, isso aqui vai dar errado, por favor, não façam isso. Ok? Então está aqui a resposta. Região, na tabela, vocês podem comprovar, só tem a região sul e a região norte. Se eu tirasse, por exemplo, esse distinct daqui, apareceria sul e norte um monte de vezes, né? Porque não eram distintas, não eram diferentes. Order by nada mais é do que classificar, sortear, fazer a ordenação, ok? Então, quando você estudar a ordenação, aqueles métodos de bubble sort, quick sort, etc., aqui simplesmente você diz isso e pode sair para o abraço, ok? Como é que faz? Assim, ó. Select, região, região, ok? Se vocês não quisessem botar isso aqui, não faria mal, só que sairia a região desse jeito, né? Escrita como está no arquivo. Depois, nome, país. Eu quero dizer que o nome vai sair lá com a coluna país. Do arquivo BD América, sem problema. Agora eu digo order by, quer dizer, eu quero tudo classificado. Classificado por quê?
pela região em ordem descendente, ou seja, da maior para a menor, e dentro dela o país em ordem ascendente ou crescente. Eu estou pedindo para ordenar o resultado da minha consulta, que é essa toda aqui, dessa forma aqui, senhores. Ó, eu quero que a região seja em ordem decrescente e o país seja em ordem ascendente. Vamos ver como fica isso agora. Fica assim, ó. Apareceu região, porque eu pedi região, e apareceu país, pela mesma razão, porque eu pedi país. E aqui aparece, primeiro, está ordenado pela região, então a região é sul, sul, sul. E dentro da região, eu pedi que ordenasse pelo país, então é sul. Apareceu primeiro Argentina, porque a Argentina começa com A, que é menor do que Bolívia, que começa com B, que é menor do que Brasil, também com B, depois Chile, depois Colômbia, etc, etc e etc. Então vocês estão vendo que está ordenado por região e dentro da região ordenado por país numa boa e com grande facilidade, como vocês estão vendo aqui. Nesse momento, eu mostrei já uma série de coisas para vocês. Quem está no centro, que está com o computador aí, pode estar fazendo junto comigo. Todas essas coisas que eu botei aí funcionam 100%, não é 99,9%, é 100%. Para funcionar 100%, copia e cola. Se vocês forem digitar, há a possibilidade de existir erro devido à digitação. Mas se copiar e colar, é só apertar o botão e sair para o abraço, ok? Nesse momento, eu passo a palavra para o Alessi para as considerações que ele tem a fazer. Olá, muito bem, gostei das explicações aí, bem detalhadas. Vocês reparem que apenas o início, né, do comando SQL, que nós estamos vendo agora, que é o select e consulta, várias outras cláusulas vão aparecer, é importante vocês entenderem cada uma delas. Né? Vocês podem fazer o comando select de maneira simples ou agrupar em quantas cláusulas vocês precisarem, ok? Bom, por aí vocês já estão vendo a importância do SQL na estrutura do banco de dados. Tá? Eu gostaria de salientar o seguinte, no Sofia existe um tutorial que mostra detalhadamente qual é o endereço onde você pode pegar o MySQL e a forma de instalar, ok? Existem algumas perguntas que o pessoal está fazendo aí a respeito de onde pegar o MySQL e como fazer a instalação. No Sofia, no ambiente Sofia, tem um tutorial que explica detalhadamente, passo a passo. Qualquer dificuldade, perguntem para os web tutores, ok? Bom, nós temos mais uma pergunta aqui que é bastante interessante, que é a respeito de view, né? Bom, qual é a utilidade de view se você já tem as informações? Bom, eu gostaria de salientar para vocês o seguinte, a ideia de view é facilitar o serviço de quem está utilizando o banco de dados. Você repara aqui que o nosso professor Eugênio, ele fez perguntas bastante inteligentes e respondeu com consultas bem elaboradas. Você imagina, por exemplo, a questão de densidade demográfica e outras informações, colocar em ordem alfabética, ascendente, descendente. Imagina você ter que elaborar uma consulta dessa cada vez que você quer gerar um relatório. Né? É trabalhoso. Então, o que você faz? Você elabora a consulta, testa se ela está funcionando, salva ela como uma visão, né? Dando um nome, e aí para você, o que acontece? Passa a ser como se fosse uma tabela. Então, a hora que você quer aquelas informações, com os cálculos, sem nem existir essas informações diretamente na base de dados, o que você faz? Você simplesmente chama essa consulta, como se fosse uma tabela. Então, select, né? Por exemplo, asterisco, já que você já preparou todos os dados, né? From, o quê? O nome daquela tabela. Não precisa botar o where com nenhuma outra cláusula, porque ela já está definida na view. Perfeitamente? Muito bem. Outro elemento que foi colocado aqui é com respeito, tá, à questão da dificuldade que o pessoal está tendo da instalação do banco de dados que nós disponibilizamos para vocês. Né? Eu já lembrei para vocês, nós temos no portal, o professor Eugênio lembrou, nós temos no portal um banco de dados com informações. Vocês não precisam ficar pensando, né, em dados fictícios. Já tem vários dados lá sobre todos os municípios. Vocês podem utilizar. No portal está disponível. E não esqueçam o seguinte, tem detalhadamente também como fazer a instalação, né? Porque está na forma de backup. Ok, gente? Bom, por hoje, então, por enquanto eu fico aqui e passo a palavra para o professor Eugênio continuar a explanação sobre o nosso Select. Vamos lá, professor?
Vamos lá, pessoal. Bom, eu vou continuar explorando o comando select, né, através de uma série de exemplos. Eu só gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu vou explicar agora só a parte que é novidade, para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Porque se eu for explicar o que já expliquei, se bem que eu teria o máximo prazer em fazer isso, a gente não terá tempo para ir até o fim da aula. Então eu vou explicar só o que não foi explicado ainda, tá certo? Vamos junto comigo para o quadro, por favor. Então, olha, vamos trabalhar inicialmente com esse operador menor ou igual, ok? Operador menor ou igual. Então, olha, select, nome às país, população às população, from BD América, passei mais rápido porque já expliquei para vocês que isso já foi explicado, e a novidade é where, população menor ou igual a um número aqui. Notem bem, eu estou colocando com cor diferente, tá, o motivo da explicação, que é isso aqui. Toda a minha filosofia dos slides está baseada nisso. Eu coloco numa cor diferente, como vocês veem aí, o comando que eu estou explorando. Então eu coloquei, eu quero aqueles dados, mas só para os países cuja população seja menor do que isso. Resposta, essa aqui. Ou seja, na base de dados que nós temos povoada, só a Guiana tem uma população menor do que 1 milhão de habitantes. E a população está aqui, ok? Bom, vejamos agora o operador maior, que é similar a esse, só muda a função dele, não é? Então, estamos com o mesmo select, até aqui não muda nada, tá certo? Agora aqui tem ele, ó, destacado. Quer dizer, eu estou pedindo os mesmos elementos, mas filtrados para a população maior do que esse número que está aqui. A resposta desse comando está aqui embaixo e aparecem os dois países. O Brasil, com 150 milhões, está desatualizado, como eu já falei para vocês, né? E os Estados Unidos da América com 249 milhões de pessoas, ok? Esse cara aqui, esse operador maior do que, é que recuperou esse subconjunto daquele conjunto inteiro que vocês têm aí, né? Muito bem. Bom, agora o operador between, a pronúncia, senhores, é between, ok? Between. Between significa entre, no intervalo, quer dizer, entre. Between significa entre, ok? Entre. Não é entre do verbo entrar, não, é entre duas coisas, ok? Então aqui, ó, select, tudo igual, né? Onde a população esteja entre esse número aqui e, quer dizer, esse outro número. Ou seja, daquele conjunto enorme, eu vou pegar um pequeno, quer dizer, um subconjunto, e nesse subconjunto que eu pego, todo mundo tem a população entre esse cara e esse aqui, ok? Vamos ver a resposta que a gente obtém? Vamos ver. Está aqui, ó. Só tem um país, que é o México, cuja população está naquele intervalo que eu pedi, e aqui mostra, ok? Então isso aqui é o resultado obtido. Todo mundo pode obter esse mesmo resultado se rodar a query aí no computador de vocês, aí na hora. Quem não tiver computador aí pode rodar em casa depois, ok? De tal forma que vocês vejam isso, tá? Esse aqui eu rodei e está aqui, tudo que está aqui foi feito no computador, tudo foi rodado. E vocês devem fazer a mesma coisa para obterem a mesma resposta, ok? Muito bem. Agora vamos trabalhar com o operador null. Null é nulo, ok? Vamos trabalhar com esse operador. Como é que a gente faz? Aqui eu não vou explicar mais porque é tudo igual, né? Vocês estão vendo, isso aqui é igual. Não vou perder tempo aqui porque vocês sabem. Eu digo, eu quero isso enquanto a região seja nula. Aí eu aperto o botão e não aparece nada, porque vocês sabem que não tem nenhuma região nula nessa tabela. Toda região está escrito alguma coisa, né? Ou é sul ou é norte, por enquanto. Né? Então não aparece nada no null. Se eu quisesse botar, atenção, vocês podem fazer isso. Ó. Vocês podem botar um not, se vocês quiserem, aqui, ó. Ou seja, is not null. Ou seja, a região não é nula. Então, sairia todos os países, porque todos os países, na tabela América, tem uma região. Quer dizer, a região não é nula, a região não está vazia. Então, sairia todo mundo. Vocês façam também, por favor, isso. Região is not null, ok? Eu botei is null, aí não saiu ninguém. Se eu botar is not null, vai sair todo mundo. Operador like.
Esse like aqui, eu tenho vários slides para ele, porque ele faz muita coisa e coisas maravilhosas. Vamos começar a ver. Então, ó, até aqui, sem comentários, e aqui é a primeira vez. Eu quero a capital, like, essa coisa aqui. Eu vou explicar detalhadamente para que todo mundo entenda, ok? Primeiro, o like vem entre esse sinal e esse sinal, ok? Eu posso botar, o like ele tem três possibilidades. Uma é eu botar esse sinal aqui na frente. Esse sinal aqui significa, não interessa o que está na tabela nessa posição. Mas como, professor? Como na tabela? Na tabela, nesse campo que eu estou especificando aqui, tá? Se eu colocar aqui. Então aqui eu posso colocar letras, o que quiser, e aqui no final eu posso também colocar isso. Se eu colocar isso aqui no final, significa que no final também não interessa o que é que tem. Vamos ver o exemplo, fica melhor. Aqui eu botei like B, quer dizer, a primeira letra tem que ser B, mas o final não me interessa, quer dizer, o que vem depois do B não me interessa. Traduzindo, eu estou pedindo um relatório que tenha o nome do país e a capital desse país, só que eu quero só as capitais que começam com a letra B. Porque se eu botei isso aqui, quer dizer, aqui é o primeiro, então começa. E depois, não interessa o que vem, isso aqui significa, não interessa o que vem. Vamos ver o que dá? Vamos lá? Está aqui, ó. Está aqui. Apareceu, ó. Argentina, Brasil e Colômbia. Professor, não entendi. Vai entender, sim, olha só. Aqui não começa com B? Aqui não começa com B? Aqui não começa com B? Exato, foi exatamente isso que eu pedi, ó. Tá? Eu pedi, só quero as capitais que começam com B. Isso aqui significa, depois do B, não me interessa o que vem, que eu quero que venha. Ok? Tá aqui, ó. Tá claro para todo mundo esse? Tá, mas vai ter mais exemplos. Aqui, ainda o like. Ok? Então vamos lá. Até aqui é igual, me dá um relatório, cuja capital, like. Agora vamos ver o que eu expliquei antes, ó. Aqui eu estou dizendo, no começo, as letras iniciais da capital, não quero saber quais são, não me interessa. Eu quero que a última seja S. Professor, eu não entendi última. Por que última? Porque eu coloquei por último. Então é a última. Se eu colocasse em outro lugar, seria no lugar que eu coloquei. Então, ó, eu estou dizendo que quero esse relatório cuja capital termine com S. Vamos ver o relatório? Vamos. Vê se confere o que eu falei. Aqui, ó. Capital é isso, né? Está aqui. Então, Buenos Aires, termina com S. Beleza, parabéns. Caracas, também com S. Se você procurar no arquivo inteiro, não tem mais nenhuma capital que termine com S. Porque se tivesse, esse comando aqui recuperaria. Ok, pessoal? Ótimo, ainda tem mais coisa. Like, novamente o like. Eu falei que ia ter vários slides sobre o like, né? Então aqui, ó, quero o mesmo relatório, o where, quer dizer, onde... a capital, agora vejam bem, eu estou dizendo, não me interessa onde começa, quer dizer, qual a letra que começa, não importa. Qual a letra que termina, não importa. Desde que tenha V, ok? Resultado. Está aqui, ó, capital. Havana tem um V, Salvador tem um V, Montevidéu tem um V, ok? Então é isso aí. Bom, vamos ver o like ainda, para encerrar o like, que é assim, ó. Like, não interessa o final, e aqui tem uma coisa diferente, aqui tem um tracinho. Um tracinho quer dizer, a primeira letra eu não quero saber, mas eu quero que a segunda letra seja R. Por que segunda? Porque eu botei aqui uma coisa, que é o primeiro, aqui é a segunda e assim por diante. Então eu quero que a segunda seja R. Esse relatório vai me mostrar todo mundo cuja segunda letra seja R. Está aqui o relatório. Aqui, ó. A segunda letra do nome do país. Então, Argentina. Todo mundo está vendo, ó. A segunda letra é R. Brasil, Uruguai, ok? Vejam com que facilidade a gente obtém um relatório desse. Quem quiser saber a facilidade, tentem fazer isso com outra linguagem, que aí vocês vão saber por absurdo. Vão ver a dificuldade que é fazer em outra linguagem. E aí vocês vão concordar comigo, em gênero, número e grau, que fazer isso aqui é irritantemente simples, ó. Aqui, ó. Ok? Muito bem. Agora vamos trabalhar com funções agregadas. Ok?
Funções agregadas. O que são funções agregadas? Vamos ver começando com essa aqui, sum, função sum. Eu digo assim, ó, select a função sum população. Ou seja, eu quero somar, o sum é de somar, a população inteira, tá? E quero que o nome disso seja total de pessoas. Mas total de pessoas da onde? Da tabela América. Essa consulta está dizendo, me mostre a soma de todas as pessoas, quer dizer, a soma da população de todo mundo da tabela América. E aqui a resposta é essa. Ó. Se vocês quiserem fazer a soma numa calculadora ou na mão, é um trabalho braçal, se quiserem fazer, façam, mas pode ter certeza que vai dar isso aqui. Ok? Sem sombra de dúvida. Bom, outra função agregada é a função AVG, que vem de average, significa média. Tá? Isso aqui significa média. Então, igualmente com a anterior, eu tenho select, AVG, quer dizer, a média da população, e eu quero que chame essa média de média de pessoas, vejam bem que tenho isso aqui para especificar um literal, eu quero um apelido para isso aqui. Essa média, eu quero que apareça lá na tabela, escrita assim, média da população, vocês vão ver, né? Então está aqui, ó, média de pessoas. A média de pessoas daquele arquivo é essa aqui. Quem calculou? A função AVG. Ok? Como é que faz a função AVG? É só escrever AVG, abrir um parênteses, botar aqui a coluna e fechar o parênteses. É só isso. Ok? Bom, a função count. Count significa contar. Ok? Então eu quero contar. O que é que eu vou contar? Eu vou contar a região, quer dizer, quantas regiões tem na tabela. Então eu boto count, eu quero que o resultado seja assim, total de regiões. Da onde? Da tabela América. Tá? Então esse count é uma função que vai contar as regiões que tem na tabela América. Ok? Então, olha, se eu faço esse count aqui, ele vai me dizer que tem 18 regiões. Por que tem 18 regiões? Vocês lembram, tem 18 países, cada país pertence a uma região. Então, na realidade, ele tem 18 regiões. Né? Agora, a gente vai ver nesse próximo slide aqui, ó, o uso da função distinct, associado com count. Né? Eu vou dizer, conte, né? Mas eu não quero a região todas, eu quero só as regiões diferentes. O distinct, eu já mostrei antes, né, pessoal? É diferente, então eu estou contando as regiões diferentes que tem naquela tabela. Ganha um chocolate, quem disser quantas tem aqui embaixo? Tem duas, vamos ver? Aqui, ó, tem duas. Por quê? Porque só tem região norte e região sul, né? Agora elas são repetidas várias vezes, mas como eu não quero repetição, eu botei o distinct. Muito bem. Agora vamos a outra função, a função max. Max, como o nome sugere, é para calcular o máximo de alguma coisa. Né? Então vamos ver esse comando completo aqui. Ó. Esse comando aqui eu vou ter que explicar com mais detalhes para vocês. Tá? Então ele tem select, nome, país, nenhuma novidade para ninguém, porque já expliquei antes. Né? População, também nenhuma novidade. From, BD América, nenhuma novidade para ninguém. Where, quer dizer, quando a população. E aqui agora tem uma coisa que é novidade para todo mundo. Tá? Veja só, aqui embaixo, vocês estão vendo outro select. Né? Isso aqui a gente chama de subquery. Quer dizer, é um select dentro do outro. Subquery, o nome que se chama. Tá? Então eu estou dizendo que eu quero que a população seja o quê? Seja o máximo da população extraída desse banco de dados. Ou seja, eu mandei dizer a ele que quero recuperar o nome e a população do país, tá? Mas a população que eu quero tem que ser a população máxima, né? População máxima. Então vejam o que acontece aqui, ó. Aparece só o país Estados Unidos da América, porque tem 249 milhões, e isso aqui é o máximo de população que tem. Ou seja, nenhum país nessa tabela tem uma população maior do que essa aqui, ó. Vocês vejam como é simples achar o máximo de alguma coisa. Aqui está mostrado para vocês. Aqui está a função,
não é? E aqui está o resultado obtido pelo processamento disso aqui, ok? Aqui, vocês viram, é uma subquery, né? Porque tem outro select aqui, ó, dentro desse select aqui. Isso é muito importante, nós vamos usar isso bastante bem e já estou apresentando a vocês pela primeira vez, ok? Bom, o mínimo é igual ao máximo, em termos de explicação, só muda a função. Então eu não preciso usar muito tempo para isso, porque ó, mínimo é igual àquele anterior, só que agora eu não quero a população máxima, eu quero a população mínima. Vocês veem o subquery aqui, né? Isso. E a resposta está aqui embaixo. A resposta está aqui. Né? 800 mil, desculpe. A população da Guiânia, né? A população da Guiânia dá 800 mil. Né? Agora, eu quero chegar aqui para explicar para vocês uma coisinha rápida, que é assim, ó. Nós mostramos ali como calcular o máximo e como calcular o mínimo, vocês viram, tem nos slides, podem rodar em casa. Eu deixo para vocês uma questão, para vocês pensarem um pouquinho. Eu quero que vocês façam um relatório que me mostre não só o máximo, mas sim o mínimo também. Eu quero que vocês façam uma query em casa, depois me mandem através do web tutoria. Eu quero o máximo e o mínimo junto, ok? É só pensar um pouquinho que vocês fazem, com certeza. Não vou fazer para deixar um desafio para vocês, ok? Vamos voltar lá ao quadro, por favor. Vou trabalhar agora com a função groupBy, ok? GroupBy, quer dizer, não a função. Isso aqui é uma cláusula do select, groupBy. Primeiro, para que serve o groupBy? GroupBy quer dizer grupar por alguma coisa, grupar, fazer um grupamento. Né? Então vamos explicar detalhadamente para todo mundo saber, porque a gente vai usar isso muito. E na próxima aula, principalmente, que na próxima aula nós vamos trabalhar com tabelas múltiplas, a gente vai precisar muito fazer grupamento e fazer outro tipo de seleção. Né? Então aqui está o exemplo. Select, né? Região, eu quero que apareça na minha tabela a coluna região, só que eu quero que ela apareça lá com o nome região. Quem não notou ainda a diferença é que essa aqui, eu estou colocando região escrita como deve ser escrito mesmo, ou seja, com tio. Tá? Aqui, alguma pessoa que talvez não conheça ainda pode pensar que isso aqui está escrito errado, mas não está. Isso aqui é certo, porque na tabela, o campo região não tem acento, o campo região está assim. Se alguém botar na tabela um tio aqui, vai dar errado, tá? Não botem não. Ok? Muito bem. Agora eu digo, ó, eu quero a região, agora eu boto count, que foi o comando que eu expliquei há pouco. Count, quer dizer, conte os nomes, né, os nomes dos países, e eu quero que isso aqui apareça lá com uma coluna chamada número de países. Ou seja, na minha tabela, a contagem dos países vai aparecer lá assim, vai ser uma coluna, número de países, né? Buscado da tabela América. Vocês já lembram isso aqui, já lembram que isso aqui é o meu qualificador, não é? Para dizer que é do Banco de Dados da América. Se vocês criarem um outro banco de dados, aqui no lugar do BD, você escreve o nome do outro banco de dados e está resolvido o problema. E agora vem o que está de outra cor para que a gente possa explicar. Eu já disse a vocês também que quando eu estou trabalhando num assunto aqui, eu grifo ele em outra cor nos slides para destacar o que é que nós estamos enfocando com prioridade. Ok? Tudo aqui é importante, mas tudo aqui já foi explicado e o nosso enfoque agora é esse groupBy. Então a gente diz aqui, ó, eu quero tudo isso que foi pedido aqui, grupado por região, tá? Quando eu uso um comando que é agregado, tá? Eu tenho que fazer o grupamento, porque eu digo assim, conte quantos países. Eu digo, mas quantos países da onde? Eu digo, da região. Eu quero que grupe por região. Então, para isso, eu uso o comando groupBy, ok? Vamos ver então como é que ficaria a resposta aqui. A resposta ficaria aqui, ó. Lembram que eu escrevi região com o tio, né? Porque foi colocado aqui o região com o tio, e isso que está aqui é o reflexo disso que nós colocamos aqui, tá certo? E aqui eu escrevi número de países. Eu queria que aparecesse aqui o número de países, e para isso
Aqui nesse lugar eu escrevi número de países, para que aparecesse no relatório o número de países. Então, automaticamente, ele me diz, região norte tem 7 países, ele grupou, ou seja, ele somou o número de países que tem na região norte, e mostrou aqui, e fez a mesma coisa para o número de países da região sul, e botou aqui, ok? Então, aqui está o relatório produzido pelo esse comando Group By. Bom, nesse momento, eu quero passar a palavra para o professor Alessi, para ele ver as considerações que tem a fazer, se tem perguntas. Então, professor Alessi, por favor, a palavra com você. Bom, eu gostaria de falar a respeito do banco de dados que foi colocado para vocês no portal, né? Lá foi disponibilizado um banco de dados, ok, gente? Esse banco de dados, ele está compactado. Dentro dele você tem 2 arquivos, um que é o banco de dados BD-Brasil, né? E você tem um outro que é um Leia-me. Esse arquivo Leia-me, ele vai explicar passo a passo como você vai pegar esse banco de dados Brasil, né, que é um backup do banco de dados, e carregá-lo para dentro do MySQL, que é o nosso sistema de gerenciamento que estamos utilizando. Tá? Para fazer isso, vocês vão usar o MySQL administrador, que é o que permite fazer o backup, e agora o que vocês vão fazer, que é a operação de restaurar. Depois, para utilizar esse banco de dados, o que vocês terão que fazer? Vocês terão que usar o browser, né? O MySQL, que é o browser, que é onde que permite vocês realizarem consultas, que permitem vocês realizarem storage procedures, scripts, né, de transações, e outras operações que vocês ainda não viram usando o SQL, né, mas que nós veremos aí nas próximas aulas, para manipular à vontade esse banco de dados. A grande vantagem, ele já está populado, ele tem todos os estados, municípios e regiões do Brasil, né, com várias informações. Então vocês podem aproveitar e treinar, né, fazendo consultas que vocês têm interesse, informações. Vamos aprender um pouquinho de geografia aí sobre as diversas cidades, regiões e estados do Brasil, né, gente? Vai já aproveitando, treinando o SQL e aprendendo um pouquinho de geografia com várias informações, ok, gente? É bastante interessante esse trabalho, tem bastante flexibilidade e esse arquivo Leia-me explica passo a passo a questão de como fazer a restauração, tá? Esse arquivo que tem junto, então, não é um arquivo de PowerPoint, não é um arquivo Excel e não é um arquivo de PDF, tá, gente? Fiquem tranquilos, é um arquivo para o MySQL. Então, vocês descompactem, né, no formato zip, eu acho que todo mundo tem aí um descompactador, descompactem, utilizem o Leia-me como elemento de orientação e carreguem esse banco de dados para poderem trabalhar e fazerem as várias consultas que vocês têm interesse. Curiosidades que vocês tenham a respeito dos estados, municípios, né, as diversas informações, vocês podem utilizar normalmente. Ok, gente? Bom, além disso, né, nós temos como outro elemento principal aqui a questão sobre a recuperação do banco de dados, que não é no browser, tá? Tem gente aqui passando a pergunta, dizendo que não está conseguindo no browser recuperar o banco de dados. A recuperação tem que ser feita num outro aplicativo. Olhem no Leia-me que ele mostra passo a passo, tá? Quando vocês pegarem o ícone lá, você tem MySQL Administrator. Esse vocês vão abrir e a partir daí vocês vão usar a opção Restore para carregar esse banco de dados, tá? Não é o browser. Perfeito, gente? Bom, eu gostaria aqui também de passar um alô aí para o pessoal de Goianinha, né? O Gerailton que mandou aí, pediu para passar um alô para ele, e para todo o CA dessa patota, ok, gente? Eu gostaria aí que todos aproveitassem bastante, não esqueçam, resolvam os exercícios. SQL é simples, vocês viram, tem muitos recursos, é muito poderoso. O que vocês têm que fazer na realidade? Tem que treinar. Assim como qualquer linguagem de programação, vocês vão ter que treinar. Você só aprende português falando, você só aprende inglês falando, escrevendo, estudando. É a mesma maneira com SQL. Tá? É simples, é fácil, mas exige exercício. Por quê? Porque você tem que acostumar a pensar de uma maneira diferente. Vocês lembrem que vocês trabalharam com uma linguagem
que até agora as outras linguagens eram todas o quê? Linguagens procedurais. Você tem que descrever como fazer. Agora você basta dizer o que você quer fazer. Não precisa mais dizer como. É uma forma diferente de pensar. Então muitos estranham, né? A princípio acham até mais difícil. Mas você vai verificar que é muito mais simples. Ok? Bom, então, boa noite por hoje. Estudam bastante, né? E eu passo a palavra então para o professor Eugênio encerrar a aula. Vamos lá, professor. Ok, professor Alessi. Bom, pessoal, eu vou terminar a aula da maneira que comecei, manifestando dois sentimentos, né? O sentimento de alegria, de satisfação, por saber que tem muitos alunos que estão vibrando com a matéria, estão gostando, estão aprendendo, estão praticando, né? Isso me deixa muito feliz, não só a mim, mas toda a nossa equipe aqui de educação à distância. E o sentimento de preocupação que não me sai da cabeça, porque eu sei que tem algumas pessoas que ainda não conseguiram sequer instalar o MySQL. Eu peço às pessoas, por exemplo, de alguns CAs, que já conseguiram instalar, que ajudem essas outras que não conseguiram ainda. Agora eu posso assegurar essas que não conseguiram, que tentem fazer que conseguem. E mandem dizer, por favor, qual a dificuldade, especifique, diz assim, eu tentei fazer o download, mas eu não sei o que é download. Eu não sei, explica que a gente resolve. Agora, dá uma explicação vaga simplesmente, professor, eu não sei fazer, eu não sei como ajudar quem diz dessa forma. Mas se alguém disser, eu não sei fazer isso, aí na mesma hora a gente tem o maior prazer em ajudar vocês. A gente está preocupado com essas pessoas, porque nós temos como compromisso, e aliás eu assumi com vocês no primeiro dia de aula, eu quero fazer com que todos vocês aprendam muito. Isso é ponto de honra para nós, né? Então, se tem algumas pessoas que não conseguiram ainda instalar o software básico que a gente está usando, então essas pessoas vão ficar prejudicadas, e a gente não quer que aconteça isso. Então eu peço, eu imploro às pessoas que não fizeram isso ainda, que entrem em contato conosco o mais rápido possível para que a gente possa ajudar. Então eu encerro dando boa noite a vocês e deixando disponível no quadro o gabarito da nossa aula de hoje. Boa noite a todos.